Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de Mateus. Nós estamos no capítulo 1, ainda no primeiro versículo. Na aula passada, nós fizemos comentários sobre a palavra genealogia, explicamos a razão da genealogia, que é uma forma da literatura, da cultura, dos usos e costumes literários do povo, né? E também conversamos um pouquinho sobre a palavra gerou, o verbo, explicando que cada personagem desse tem uma intimidade, tem uma postura, tem uma reação, tem uma condição de interação com pessoas e circunstâncias. E esse nome, desses atributos que fazem com que uma pessoa seja mais agressiva ou menos agressiva, ou mais amorosa ou menos amorosa, a palavra que nós apresentamos na aula passada foi psiquismo, porque vem da psique, vem da alma. Então é uma característica, é mesmo uma identidade da personalidade, do comportamento emocional e espiritual. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a palavra Jesus Cristo. Sobre essa palavra, vamos apresentar alguns pequenos comentários, todos retirados da Bíblia Logos, que é o que nós estamos utilizando. O Antigo Testamento contém numerosas profecias e imagens indicando que os convênios davídico e abrâmico de Davi e de Abraão encontrarão seu cumprimento final em um homem, e que este mesmo homem é o próprio Filho de Deus. O soberano filho de Davi restaurará o reino, e o filho sacrificial de Abraão é que resgatará o povo. Tanto o filho de Davi quanto o filho sacrificial de Abraão, eles se tornam um. Se trata da mesma pessoa quando o Antigo Testamento se refere a este homem que é conhecido na língua hebraica do Antigo Testamento como Messias, ou literalmente ungido. O Novo Testamento foi escrito em grego. Assim, quando os escritores do Novo Testamento se referiram a ungido, eles não usaram o termo hebraico Messias, mas o termo grego, que é equivalente, que é chamado Cristo. Então, a palavra Cristo, que é o que o próximo comentário vai explicar para nós, não é nome próprio de Jesus, gente. Se Jesus tivesse uma carteira de identidade à época, porque não havia isso, não estaria no nome dele na carteira registrado Jesus Cristo. Estaria apenas Yeshua, que é o nome de nascença de Jesus. É como ele recebeu o nome, a fonética, a fala, a pronúncia, desde o momento em que ele nasceu, desde as primeiras promessas, inclusive das revelações espirituais para o nome dele, sempre foi Yeshua. Então, Yeshua ou Messias são coisas diferentes, porque quando se fala que Yeshua, no caso Jesus, né, mas o nome dele original é Yeshua, ele é o Messias. Depois que foi traduzido como Jesus Cristo, nós temos um costume de achar que o primeiro nome é Jesus e o segundo nome, o sobrenome, é Cristo. Então, que Jesus seria como se fosse o meu nome, né? Meu nome é Paulo André. É como se fosse Jesus no lugar de Paulo e Cristo no lugar de André. Mas não é assim. Ou Paulo Fidalgo, por exemplo, que seria Jesus no lugar de Paulo e Cristo no lugar de Fidalgo. Não é sobrenome, não é segundo nome. Não é o caso aqui, né? Yeshua
é o nome de Jesus em hebraico e aramaico, os idiomas que ele falava. Então, em seus 30 e alguns anos na Terra, as pessoas o chamavam de Yeshua. A palavra Jesus representa o esforço dos falantes para pronunciar o nome do Messias, como aparece nos manuscritos gregos do Novo Testamento, que a palavra lá é Iesus. Então a palavra Iesus representa as tentativas dos falantes de se pronunciar Yeshua. A palavra grega aqui é Christos, que significa a mesma coisa que o hebraico, que é Machia, que é o ungido, que é o derramado. Então, quando a gente vai no dicionário e procura Machia, a gente vai ter o mesmo significado, a mesma tradução que a palavra Christos em grego. Então, no hebraico, no aramaico, Machia, ungido. Christos em grego, ungido, derramado. E o significado de ser ungido na língua e na tradição e na cultura do Antigo Testamento é que tanto reis quanto sacerdotes eles eram investidos em sua autoridade quando eles assumiam alguma condição de liderança, um cargo. Na cerimônia eles eram ungidos com azeite. Então, assim, a questão do conceito relativo ao Machia, que é Messias, é a ideia de receber a autoridade sacerdotal, mas real de Deus, ou seja, o Machia prometido para restaurar o mundo, ele receberia uma unção diretamente de Deus. Então, só reforçando, Jesus Cristo, da forma como a maioria entende, não é nome, sobrenome ou nome e segundo nome. É Jesus o Cristo. Jesus apenas como Jesus, porque é o esforço de se falar Yeshua, e Christos no sentido de ser o Messias. Okay? O homem que viveu entre nós é Jesus. E o atributo que ele cumpriu, a missão que ele veio cumprir no mundo se chama o Messias, o ungido. Ok? Unção. Já que o nome é o ungido, o que significa unção naquele povo? A prática de Israel de ungir cerimonialmente com óleo está presente em vários contextos. Os sacerdotes eram regularmente ungidos antes do seu serviço divinamente prestado no altar de sacrifício. Embora existia alguma evidência para uma unção literal de profetas, isso não parece ter sido uma prática padrão. A unção de Saul e Davi por Samuel estabeleceu o ato como um pré-requisito significativo para os reis hebreus antes que eles assumissem suas posições de liderança. Então, haviam cerimônias de unção com óleo para reis, para lideranças, para os sacerdotes do templo. A prática da unção, então, para aquele povo é dar a seres humanos investidos de reinado, de responsabilidades, essa simbologia de que ali há uma proteção divina, de que aquela pessoa está sendo ungida por Deus. Por isso que o Messias, ele tem essa ideia de receber a autoridade sacerdotal e real de Deus. Então a unção do Messias não é uma unção feita por sacerdotes dentro dos templos daquela época e dos tabernáculos ou qualquer que sejam as cerimônias feitas aqui na Terra. O Messias é aquele que já vem ao mundo, mas recebendo uma unção do Pai Celestial. Então, por isso que ele vai ser um ser humano muito diferenciado na Terra, porque ele não recebe a unção de homens, ele já vem ungido e recebe a unção do Pai. Então, a verdadeira unção do Messias é espiritual. E este homem, ungido espiritualmente, através do Espírito Santo, ele precisa levar o mundo para a era messiânica. A ação dele no mundo fará o mundo entrar numa era messiânica. Então, essa era messiânica, que é a era trazida pelo Messias, quando nós lemos os comentários que se referem
a essas promessas desse futuro Messias, o Antigo Testamento aponta na direção de algumas realizações. Por exemplo, este homem precisa fazer a restauração do santuário, ele precisa reunir os israelitas que estão dispersos, ele precisa ajudar a trazer o fim do mal e do pecado para o mundo, ele precisa aumentar a consciência e o conhecimento de Deus, mas para todo o planeta, para todas as pessoas. E, logicamente, que isso traz um serviço universal a Deus, a população do planeta inteiro servindo a Deus. Ele inaugura também uma fase de ressurreição dos mortos. Ele também traz o fim das doenças e da morte. Mas o que a gente gostaria de registrar de tudo isso que está dentro do contexto messiânico, dentro do contexto dessas realizações que esse homem Messias vai trazer para o mundo, está a paz e a harmonia universais. Aqui a gente pode entender um pouquinho, gente, por que para os judeus ainda não se configurou no Cristo, no Jesus Cristo, né, esse Messias, porque a paz ainda não chegou, a fome, doença, os mortos todos ainda não ressuscitaram, esse terceiro templo ainda não foi construído, né, não foi restabelecido, o fim do mal e do pecado, os judeus ainda não foram reunidos em Israel, isso tudo ainda não foi concretizado, a gente precisa reconhecer isso. Isso não significa que Jesus não seja o Messias. Para os judeus, quando eles procuram no mundo as marcas do Messias, eles ainda não conseguem encontrar. Tirando uma condição que talvez seja a mais drástica para eles, né? Que é o Deus que saiu da sua posição de Deus do universo e encarnou. O Messias do Antigo Testamento, o Messias judaico, não tem essa vinculação. O Messias é um ser humano mesmo, é um homem que vai cumprir, um homem diferenciado, mas que vai cumprir com todas essas coisas, né? Queria chamar a atenção para uma coisa interessante. Nesse livro aqui do Jacques Ducan, No Caminho para Emaús, ele faz uma citação, logo na introdução, ao filósofo Martin Buber. Ele é austríaco e mais naturalizado israelita, né? Conhecedor aí das tradições judaicas, né? Mas ele rompeu com a tradição ortodoxa judaica e ele acabou se transformando numa pessoa dentro do olhar judaico, mais aberta à conversa, ao diálogo, à aproximação, né? Então, nesse livro, No Caminho para Emaús, que é esse livro aqui, que nós também adquirimos, na introdução, o Ducan faz uma referência ao Martin Buber contando uma historinha, olha que interessante, né? E falando justamente dessa diferença entre cristãos e judeus com relação à vinda ou não do Messias. Olha que olhar sensível, que proposta sensível o judeu Martin Buber propõe, né, num diálogo com católicos. Olha o que está dito aqui na introdução. Olha. Conta-se que Martin Buber estava falando para um grupo de sacerdotes católicos. Ele fazia uma explanação, ele é uma pessoa muito requisitada, né? Na época dele, né? Que ele já morreu. E nesse diálogo ele perguntou para os sacerdotes católicos: qual é a diferença entre judeus e cristãos? E ele continua, ele faz a pergunta e ele dá a resposta, né? Todos nós esperamos o Messias. Olha que sacada dele. Vocês, católicos, acreditam que ele já veio e se foi, enquanto nós não. Mas os cristãos, nós cristãos ocidentais, temos no Novo Testamento a promessa de uma segunda vinda.
Então, os cristãos, de uma forma geral, aguardam o retorno do Cristo. E os judeus ainda acreditam e esperam que o Messias está para chegar. Então, ele, de forma sensível, propõe. Então, quero propor para nós que esperemos pelo Messias juntos. Vocês pelo segundo retorno deles, com o olhar de vocês, e nós pelo primeiro retorno dele, mas que façamos isso em nome da paz, que façamos isso de forma cordial, cada um dentro da sua tradição, esperando pela chegada do Messias. No nosso caso, eles, judeus, a primeira chegada, primeira vinda do Messias para implantar toda essa era messiânica. No caso dos cristãos ocidentais, né, a partir da fundação do cristianismo, aguardando a segunda volta do Cristo. Né? Então, só para a gente trazer aqui mais uma referência de que esses diálogos já estão acontecendo, de que essas aproximações, pessoas sensatas, estudiosos, né, filósofos, que não têm a mente muito fechada e que não têm o viés ainda separativista, da intolerância, esse diálogo já está crescendo e sendo bastante plausível e possível. Né? Vamos retomar aqui da promessa do cumprimento messiânico, da paz e harmonia universal. Se nós formos aqui no livro de Isaías, no capítulo 11, lá está dito: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, gente, essa promessa messiânica dessa paz e harmonia universais, tão bem retratada ali por Isaías, nessa promessa desse mundo vindouro, é para onde nós temos que pôr os nossos olhos. Nós precisamos trabalhar para que isso aconteça no mundo. Então, a gente seguindo aqui com a nossa análise, nesse livro, Um Guia das Tradições Judaicas, nós vamos ver que lá tem uma perguntinha, né? Lá tem uma perguntinha. Quando o Messias virá? O judaísmo normativo ensina que se deve trabalhar ativamente para trazer o Messias, fazendo todo o possível para aperfeiçoar o mundo, que é o chamado Tikkun Olam, em vez de simplesmente esperar passivamente que ele venha. Mesmo o advento do Messias não isentará os seres humanos da responsabilidade de cuidar do mundo. Isso é ilustrado pela declaração do rabino Yohanan Ben Zakkai. Se você está plantando uma árvore e ouve que o Messias chegou, termine de plantar a árvore.
e vá cumprimentá-lo. Olha que importante, gente. A vinda messiânica para o mundo, ela é ordenadora e ordenativa. Ela é ordenadora porque vai nos conclamar a obedecer os ensinamentos divinos, as orientações de Deus para a nossa vida, mas ao mesmo tempo vai direcionar entre o que não se deve mais fazer e o que se precisa fazer. Quando nós atentamos para os mandamentos negativos, para os mandamentos não faça isso, não faça aquilo, não matarás, todos os nãos que nós trazemos para a nossa vida, lógico, dentro dessa ordenação de Deus, isso nos transforma ou nos leva para sermos bons moços. Então, uma pessoa que não mata, que não rouba, uma pessoa que não faz o mal para ninguém, é uma boa pessoa, é um bom moço, é uma boa moça, é um bom cidadão. Mas isso não significa que essa pessoa esteja trabalhando ativamente para a paz do mundo. Ela trabalhou no lado negativo de levar paz para o mundo. Como ele não faz mais mal, está de fato ajudando para que o mundo tenha paz. Mas quando a era messiânica chega no coração das pessoas, as pessoas avançam para um outro lado de atividade. Porque desse lado esquerdo, digamos assim, dessa ordenação jurídica de Deus para a vida, vai eliminando comportamentos de erros. Mas agora é necessário que a nova ordenação faça com que as pessoas tenham uma atividade de pessoas boas e que trabalhem vigorosamente para que a paz seja implantada na terra. Então, a verdadeira unção do Messias é espiritual. E, por extensão, também se diz que os cristãos são ungidos pelo Espírito Santo. Porque essa unção do Espírito Santo sobre Jesus, sobre o Messias, é transmitida para os cristãos. Será que é assim? Vamos ver? Segunda carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Paulo falando para os coríntios. Mas aquele que nos confirma, juntamente com vocês em Cristo, e que nos ungiu, é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, o cristão, ele também entra nessa veste, nessa cobertura, nessa descida dessa unção do Espírito de santificação. Espírito de santificação. Porque o Espírito Santo, a falange espiritual que vem trazer mensagens para nós, são espíritos superiores, são entes superiores e vem orientar, vem inspirar, vem intuir, mas agora é preciso que você ouça, consiga ouvir, ter sensibilidade para ouvir e agir direcionado por esse espírito de santificação. Lá no livro de Levíticos, no Antigo Testamento, no capítulo 19, a voz de Deus fala: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, se Deus é por nós, nós precisamos também ser por Ele. Então, já há um ordenamento lá no Antigo Testamento para que sejamos santos, porque Deus é santo. O Filho de Deus espelha o Pai. O Filho espelha o Pai. E na primeira carta de Pedro, Pedro repete isso e nos lembra. Pelo contrário, está dito lá no primeiro capítulo da carta de Pedro, da primeira carta de Pedro, no versículo 15 e 16. Assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem.
porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Ele fazendo aqui, Pedro, uma remissão ao Antigo Testamento, trazendo de volta e relembrando para todos nós cristãos a ordenação de Deus para as nossas vidas. Precisamos nos santificar. E Deus não daria para nós um mandamento impossível. Sim, cada um de nós precisa se santificar. Aonde? Em que? Quando? Pedro já diz: em tudo o que fizerem. Foi assim que Pedro absorveu o ensinamento do Cristo e foi assim que ele deixou registrado nas cartas dele. Nós podemos, devemos e temos a obrigação de, ao entrarmos no conhecimento da era do Cristo, da era do Jesus, que é aceitarmos ser cristãos orientados por ele. A primeira ordenação é: sejam santos, como Deus é santo. E Cristo deixa isso claro no livro de Mateus, que nós ainda veremos mais adiante, no capítulo 5, versículo 48. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. O trabalho do cristão é trabalhar para a era messiânica ser implantada no mundo. O Cristo, ele é o orientador, o facilitador da era messiânica, porque ele foi o primeiro homem que veio ao mundo e que mostrou para o mundo, em humanidade, como um ser humano age diante do mundo, mas com a era messiânica no seu coração, trabalhando para o reino de Deus no coração dos homens, trabalhando para que a paz se instaure entre os homens. É transformando o coração das pessoas que nós aumentaremos a paz sobre o mundo. É colocando este viés de responsabilidade dentro do coração de cada um, da transformação necessária de cada um, da desmaterialização necessária de cada um, que nós estaremos auxiliando para que a era messiânica seja implantada no mundo. Então, indo aqui na Bíblia do Caminho, no Testamento Xavieriano, que são os livros do Chico, no livro Emmanuel, aqui no prefácio chamado A Tarefa dos Guias Espirituais, Emmanuel explica isso para a gente. Que os guias invisíveis do homem, que para nós espíritas é um corpo de espíritos trabalhando a mando de Jesus, e esse corpo de espíritos recebe o nome de falange do Espírito da Verdade, e nós podemos chamar essa falange de Espírito Santo, não há problema nenhum com relação a isso, mas essas mensagens, essas orientações, essa intuição, essa descida do Espírito Santo sobre os cristãos, não poderá, de forma alguma, afastar as dificuldades materiais dos caminhos evolutivos da Terra. E essa falange explica para a gente: o espaço está cheio de incógnitas para todos os espíritos. Se os encarnados sentem a existência de fluidos imponderáveis que ainda não podem compreender, os desencarnados, que o Emmanuel, nessa condição de escritor desse texto, está mandando uma mensagem via Chico Xavier, mas estando no plano espiritual, enviando orientação para nós, né? Olha a profecia, olha o envio de revelação. Então, os desencarnados, que são eles lá no plano espiritual, estão marchando igualmente para a descoberta de outros segredos divinos que lhe preocupam a mente. Ou seja, a evolução para este universo eterno, que nós já conversamos sobre isso, mostramos lá logo no primeiro vídeo, aquela verdade universal que vem sendo trazida para dentro dos planetas, mas a verdade ela é do universo. Ela é a verdade que mantém o equilíbrio de todos os sistemas. Então, se nós aqui dentro do planeta estamos trabalhando para descobrir novas coisas, principalmente a ciência descobrindo cada vez mais fluidos imponderáveis, também eles lá no plano espiritual estão
descobrindo e sendo levados para cada vez mais conhecerem o universo infinito e a obra eterna de Deus, porque o trabalho perpassa todo o universo, né? Em resumo, Emmanuel está dizendo assim: nós estamos ajudando vocês aí, mas o trabalho aí dentro da Terra é de vocês. Nós estamos cuidando também de outras responsabilidades, porque os nossos mentores aqui, porque há uma hierarquia espiritual, está também nos trazendo desafios. Nós aqui não estamos parados. Estamos ajudando vocês, mandando mensagens para vocês, mas estamos trabalhando para a nossa própria evolução e nossa caminhada aqui. Então ele diz assim: quando falamos, portanto, da influência do Evangelho nas grandes questões sociológicas da atualidade, apontamos às criaturas o corpo de leis. Então, o Evangelho é um corpo de leis pelas quais devem nortear as suas vidas no planeta. Quem? As criaturas, que precisam tratar as questões sociológicas da nossa atualidade. Então, o chefe de determinados serviços recebe regulamentos necessários dos seus superiores, que ele deverá pôr em prática na administração. Nossas atividades são de colaborar com os nossos irmãos no domínio do conhecimento desses códigos de justiça e de amor, a cuja base viverá a legislação do futuro. Os espíritos, o Espírito Santo, não voltaria, não viria à Terra apenas para dizerem aos seus companheiros de beatitudes eternas nos planos divinos da imensidade. Todos os homens conhecem a fatalidade da morte e sabem que é inevitável a sua futura mudança para a vida espiritual. Todas as criaturas estão, assim, fadadas a conhecer aquilo que já conhecemos. O que ele está dizendo? Nós estamos hoje, ele, Emmanuel e uma falange de espíritos lá no plano espiritual, mandando mensagens para vocês, amando do Cristo. Mas já já vocês estarão do lado de cá. Já já vocês vão ver com os olhos de vocês o que nós vemos aqui. Nós só estamos tentando auxiliar para que vocês aí, antes de retornarem para cá, sejam alertados, avisados e ajudados para fazerem coisas diferentes antes de retornarem, né? Então, por isso que ele diz: todas as criaturas estão assim fadadas a conhecer aquilo que já conhecemos. Lógico, nós chegaremos lá. Nossa palavra é para que a Terra vibre conosco nos ideais sublimes da fraternidade e da redenção espiritual. Se falamos para vocês de mundos felizes, porque eles dizem que a evolução dos espíritos, né, levam para que os planetas também sejam mais felizes, então existem planetas muito acima em termos de felicidade, de realizações, de organização em relação à Terra. Também, lógico, existem outros planetas que vivem misérias e dores maiores do que o que a Terra vive, né? Mas se eles dizem que à frente e acima da Terra há mundos felizes, é para que o planeta terreno seja igualmente feliz. Se falamos para vocês do amor que enche a vida inteira da criação infinita, é para que o homem aprenda também a amar a vida e os seus semelhantes. Se discorremos acerca das condições aperfeiçoadas da existência em planos que já se redimiram no universo, é para que a Terra ponha em prática essas mesmas condições. Os códigos aplicados em outras esferas mais adiantadas, baseados na solidariedade universal, deverão, por sua vez, merecer aí, na Terra, a atenção e os estudos precisos. Aqui na frente, ele diz, olha, os homens, portanto, não devem permanecer embevecidos diante das nossas descrições. O essencial é meter mãos à obra, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração primeiramente. Então, cada ser humano, ao ter contato com o Evangelho, cada ser humano, ao ter contato com a revelação espírita que faz lembrar o Evangelho e acresce as responsabilidades que cada um precisa ter. Então, o primeiro desafio, individualmente, o ser humano individual precisa mudar o seu coração.
aperfeiçoando e metendo mãos à obra. Então, um coração que entre nessa vertente de trabalho e de aperfeiçoamento, afinando-se com a lição de humildade e de amor do Evangelho, este homem vai ajudar a transformar os seus lares. E aí, homens transformados, que geram lares transformados, geram cidades transformadas. Daqui a pouco são países transformados, a fim de que tudo na terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos orbes elevados, conforme as nossas narrativas do infinito. Tem um outro livro que eu gostaria de mostrar, também do Emmanuel, através do Chico, que é o livro Caminho, Verdade e Vida, no prefácio Interpretação dos Textos Sagrados. Emmanuel diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Então, o verbo de Deus, a ordenação divina, a mente do Cristo que está alimentada pela consciência de Deus, tem falado para nós e registrado suas palavras há quase 20 séculos. Mas, entretanto, lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais, apesar de tudo que nós fizemos, tudo que foi feito na história humana nesses últimos 20 séculos, isso não modificou nenhum tio nas palavras. Nenhum tio. E essas palavras hoje se atualizam cada vez mais. A teologia, de uma forma geral, a revelação espírita, a revolução que a física quântica está fazendo, há todo um contexto conclamando os seres humanos para perceber cada vez mais a necessidade de trabalhar a paz dentro de si e renovar o seu olhar para entrar numa nova era de sutileza, de transcendência. Então, a palavra do Cristo não mudou nada. O que precisa mudar é o comportamento do homem diante da palavra, né? É disso que nós estamos falando aqui hoje, gente. Então, aqui na frente, ele vai dizer, olha, sobre o Evangelho, né? A lição do Mestre, a lição de Jesus, não constitui somente impositivo para os mistérios da adoração. O Evangelho não se reduz a breviário para a genuflexória, ou seja, a lição, o Evangelho, o estudo, não é apenas para você ficar adorando de forma vazia. E nem o Evangelho é um texto breve, os versículos são textos breves, para o genuflexório, para você ajoelhar e ficar orando, 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 orando. Não se trata disso. Não se trata disso, gente. Longe disso, longe disso. O roteiro imprescindível. O Evangelho é roteiro imprescindível para a legislação, para a administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. E aqui tem uma frase que é fundamental, que nós temos que guardar essa frase e buscar alterar isso dentro de nós. Por louvá-lo a quem? O Cristo, o nosso Messias, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Por louvá-lo nas igrejas, nos templos, nos cultos, mas menosprezá-lo nas ruas, nós entramos dentro das igrejas, choramos, adoramos, gritamos e dizemos, Jesus é meu Senhor. Mas na hora de você lidar com o seu irmão, na hora de você lidar com o trânsito nas ruas, com os erros dos seus irmãos, que são tão imperfeitos como nós mesmos ainda somos imperfeitos, nós esquecemos totalmente as obrigações de sermos fiéis aos ensinamentos do Cristo em nossos corações. Então, por louvar o Cristo nas igrejas e menoscabá-lo, esquecê-lo, menosprezá-lo, desprezá-lo nas ruas, é que temos como humanidade naufragado 1000 vezes
por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Muitos discípulos nas várias escolas cristãs entregaram-se a perquirições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, espera o Cristo, porque se nós temos a facilidade, se nós temos a possibilidade de pedir apoio ao Cristo, tenhamos certeza. O Cristo, quando orienta os seus discípulos, espera que eles façam algo em nome dele. Nós vamos ver isso ao longo do estudo do livro de Mateus. Então, espera o Cristo, venhamos todos, sem exceção, a converter-lhe o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, livro escolar no aprendizado de cada dia, fonte inspiradora das nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Então, a obrigação do cristão é ser santo porque Deus é santo. Pedro repete, ser santo porque Deus é santo. E Cristo também, ser perfeito porque Deus é perfeito. É isso que nós temos que buscar e lutar ardentemente, gente. Deixando aqui essa frase do comentário de Emmanuel ao Marcos 4, capítulo 4, versículo 9. O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um pedacinho aí do livro de Mateus. Espero que vocês tenham gostado e que tenhamos entendido verdadeiramente o papel do Messias esperado ao longo do Antigo Testamento e que nós temos agora cristãos que acreditamos que o Cristo é o Messias e que ele veio cumprir com as promessas messiânicas, que nós agora tenhamos a coragem, o discernimento, a fidelidade de ouvir a palavra, de conhecer Jesus, mas procurar sempre colocá-lo como o exemplo da nossa intimidade, do nosso psiquismo, para que as nossas reações sejam sempre melhores e os nossos sentimentos também sejam sempre purificados. Tá bom? Obrigado.